Marcos Magalhães, eu sou fundador e diretor comercial da Raliz Agrotecnologia e nós vamos começar a nossa palestra fazendo uma provocação. Por que nós devemos tratar o eucalipto como planta e não apenas como madeira e biomassa? Isso vai ser o cerne da nossa apresentação hoje. Os nossos parceiros, que são a Casa do Adubo, o Marcelino teve um imprevisto e ele teve que sair. Eu vou fazer uma prévia aqui só da Casa do Adubo, eu não trabalho para a Casa do Adubo, tá? Mas são parceiros nossos e a linha Mais Floresta foi uma collab, assim, né, na gíria atual, de desenvolvimento junto com esses parceiros. A Casa do Adubo hoje ela é a maior distribuição de insumos florestais do Brasil, tá? Com capilaridade e time em todo o país. E eles são parceiros nossos com exclusividade de distribuição da linha Mais Floresta. A parte de histórico da Casa do Adubo eu vou passar porque não é o meu know-how. O João, que está ali no fundo, ele é o nosso parceiro e o representante no Mato Grosso. Tá? A Casa do Adubo e a Nutrien têm 15 anos no mercado florestal, então foram 15 anos para eles se consolidarem como a maior distribuição de insumos florestais. A estrutura comercial, o Cristiano, diretor, Marcelino, o Jonathan como coordenador e as regiões de atuação dessa turma. Tá? Então, esses são os pilares da Casa do Adubo e esses são os principais parceiros comerciais da Casa do Adubo hoje. Singenta na parte de defensivos e nós na parte de nutrição de plantas. Então, está aí a provocação da nossa palestra. Por que devemos tratar o eucalipto como planta e não apenas como biomassa e madeira? Por que eu trouxe essa provocação, turma? Há 5 anos atrás, nós iniciamos alguns trabalhos de nutrição de plantas nas áreas de florestas plantadas, que até então nós não tínhamos histórico de realização. A gente sempre via algumas adaptações. O pessoal usando um produto da soja, um produto do milho, misturando 4, 5 produtos para tentar criar uma solução nutricional. Junto com o JP, a gente começou um trabalho no Mato Grosso com um produto lá atrás que não é o produto atual. E há 3 anos atrás, nós startamos realmente a plataforma Mais Floresta. Além da performance do produto e toda a composição mineral dele, o que eu mais gosto é o nome do produto. Por incrível que pareça, o nome Mais Floresta não existia nenhum fertilizante especial registrado hoje. Então, nós temos o registro da marca Mais Floresta e coincide muito com o propósito do produto, que é realmente contribuir para mais florestas. É distribuição exclusiva da Casa do Adubo, tá, turma? Então, parceria conosco, JP ali no fundo. Quem é a Raliz, né, moçada? A Raliz ela é uma empresa mato-grossense, a nossa sede é em Sinop, tá? Então, nós atuamos no Mato Grosso, em todo o agronegócio, na área de grãos, soja, milho, algodão, feijão, arroz. E nós atuamos junto à Casa do Adubo em todo o Brasil, na parte de silvicultura com a linha Mais Floresta. Então, a Raliz é uma empresa mato-grossense, tá? E eu costumo falar para a turma que hoje o mercado, né, de nutrição, existe os grandes players, né, as grandes companhias, as big, mas nós temos um propósito, que é crescer junto com o nosso cliente e não às custas do nosso cliente. Então, nós estamos fazendo um movimento oposto do mercado comum. Enquanto as grandes companhias estão distantes do cliente, nós queremos estar cada vez mais próximos do nosso cliente. O mercado atual da silvicultura e o gap bioenergético. Todo mundo aqui concorda que nós temos um gap bioenergético que nós vamos enfrentar nos próximos anos, certo? O Brasil vai mais do que dobrar o número de usinas de etanol na próxima década. A demanda bioenergética vai aumentar muito. E com isso vem as oportunidades, né? O Brasil tem a grande oportunidade de se tornar o maior palco, se já não é, de florestas plantadas do planeta, né? Tanto em área quanto capacidade produtiva e climatologicamente falando. Então nós já sabemos que nós temos um gap. Tá? Nós temos uma demanda muito maior do que a oferta para a próxima década. Eucalipto, para a gente fazer o primeiro corte que seja nele, é 6 anos. Então, todo movimento que a gente for fazer, nós estamos atrasados teoricamente, ou nós temos que pensar em resolver um problema que vai surgir daqui 6 anos. Então, quando nós fomos estudar a linha Mais Floresta, nós primeiro fomos entender o ambiente de produção.
Aquela história de que eucalipto é planta e não é só madeira e biomassa, a gente trouxe o conceito que a gente atua na agricultura, soja e milho. Hoje o sojicultor, né, ele é muito tecnificado. Ele realmente está entendendo o ambiente de produção e entendendo que as soluções que ele vai usar na lavoura dele tem que ser personalizada para aquele ambiente. Então, nós trouxemos esse know-how da agricultura para a nutrição de plantas na área florestal. Então, quando nós fomos desenvolver o produto, qual foi o primeiro entendimento? Ambiente de produção, né? Como é que está o clima, como é que está a fertilidade, quais são as limitações do nosso ambiente de produção, quais os gargalos e como é que nós íamos tomar a decisão de usar ou não uma solução nutricional via foliar no eucalipto. Então, essa tomada de decisão, turma, levou a gente a pensar numa tecnologia um pouco diferente do que a gente vem encontrando no mercado hoje. Nós somos a primeira e a única empresa do Brasil realmente a desenvolver uma tecnologia exclusiva para o setor da silvicultura brasileira. Eu falo que o setor estava desassistido. Ninguém dava a devida importância para o setor que o setor tem quando eu passei a tomar conhecimento da grandeza do setor da silvicultura no Brasil. Então, quando a gente foi entender a demanda nutricional do eucalipto, né, a gente teve que entender qual que é a composição dessa planta, quais são os macros, quais são os micronutrientes. O agricultor, ele já está treinado. Ele sabe que tanto o macro quanto o micro são essenciais. Né? Não é porque um é demandado em quilo, o outro é demandado em gramas por hectare, que um é menos importante que o outro. Então, nós fomos atrás dessa informação para a área do eucalipto, que era uma área relativamente nova para nós. Nossa especialidade é nutrição de plantas, tecnologia, mas não em eucalipto. Nós passamos a ter esse know-how 3 anos atrás. Então, como que nós classificamos os elementos hoje que a cultura demanda, né, turma? Os elementos essenciais, os benéficos ou úteis, e os tóxicos. Marcos, cita um tóxico aí. Pô, alumínio, um elemento tóxico para o eucalipto também, crescimento de raiz, desenvolvimento. Os benéficos são aqueles elementos que, com a presença dele ou não, a planta vai completar o seu ciclo. Soja, selênio, ele é benéfico, mas se não tiver, a soja vai completar o ciclo igual. Tá? E os essenciais são aqueles que são imprescindíveis para completar o ciclo da cultura. Então, foi em cima disso que a gente trabalhou. E quando nós fomos entender onde é que estava o gap desse posicionamento de produto, nós fomos olhar qual que era o ambiente de produção que nós tínhamos no destaque climático. O eucalipto ele é plantado nas áreas de maior fertilidade natural do Brasil ou nas piores? Nas piores, O cara só planta onde não dá soja, onde ele acha que não dá milho. Ou no restoio da fazenda que ele tem, no fundo da grota, no morro, na área de areia. Então, naturalmente, o eucalipto ele já enfrenta uma área muito mais hostil, assim por dizer. Né? Ele é implantado numa área mais hostil. Eu gosto muito do conceito que o Pedro Frâncio traz, que comunga com nós tratar o eucalipto como planta, né? De realmente trazer o eucalipto não como uma cultura qualquer, não como uma segunda opção para mim aquela área não ficar parada, para aquela área de areia, mas sim para o eucalipto ser protagonista da história bioenergética do Brasil. Então, a gente no Mato Grosso tem um estresse climático muito forte para o eucalipto ou não? Inicia a seca, até o final da seca, existe um estresse climático e de pragas ao mesmo tempo. Em 2024, quem aqui enfrentou mortalidade de plantas por estresse hídrico no Mato Grosso, nas áreas de eucalipto? Então, a gente teve clientes e visitamos áreas que a mortalidade foi significativa. Teve muito ataque de praga no passado, psilídeo ou não? Demais a conta. E daí a deficiência nutricional tem um atrelamento muito forte com o psilídeo, principalmente deficiência de boro. Né? Ela acaba intensificando um pouco o ataque da praga. E a deficiência nutricional? Boro é um dos principais nutrientes demandados para o eucalipto na parte de micronutrientes. Só que se não tem água, a planta não consegue absorver o boro do solo. O boro não transloca no xilema e no floema. E daí nós temos um problema.
Quem já viu o abalamento da copa do eucalipto? Quando ele perde, né, o formato cônico dele e arredonda a copa. Ou ele cria ramificações e perde a dominância apical. Quanto que aquilo representa de percas, né, de produção na nossa área? Então, quando a gente entendeu esse contexto, que nós tínhamos um estresse climático gigantesco, a gente tinha uma deficiência nutricional natural das áreas, porque as áreas eram em áreas menos férteis, e nós tínhamos um ataque de praga severo. A área de eucalipto ela vem aumentando nos últimos anos, certo? O ataque de praga vai aumentar ou vai diminuir? O que vocês acham? Aumentar. Alguém aqui é do agro e planta soja e milho ou não? Pessoal do milho, que tinha tecnologia resistente à lagarta, esse ano a tecnologia foi por água abaixo. Nós perdemos a tecnologia da lagarta no milho híbrido. Com o aumento da área da silvicultura no Mato Grosso e no Brasil, vai ser natural a intensificação do ataque de pragas e doenças. Então não vai ser mais plantar o eucalipto e esquecer ele para daqui 6 anos para mim cortar ele. Se você não cuidar, você vai jogar o seu dinheiro fora. Então, os agravantes, assim como as oportunidades, né, eles andam em conjunto. Olhando toda essa segmentação, a gente viu um mercado nutricional desassistido. Eu desconheço outro produto específico para a silvicultura brasileira. E daí a gente fez essa pergunta, né, junto com o JP e com o Marcelino. Existe um produto para a silvicultura brasileira? Não existe. Mas nós vamos criar. E há 3 anos atrás nós fundamos a linha Mais Floresta, que é baseada em 3 produtos, Mais Floresta B e um 10-40-10 Mag. São 2 complexos de micronutriente com macro e o 10-40-10 é um complexo de macronutriente. Tá? Então, esses produtos eles formam recomendações desde o transplantio da muda, né? Na imersão da muda em água para transplantar, até a fase final de corte do eucalipto. E aqui eu vou trazer uma conta para vocês, turma. Eu sei que existe realidades diferentes, ambiente de produção diferente. Nós estamos trazendo uma média Brasil e uma média Mato Grosso para nós fazermos uma conta em conjunto. Floresta média Brasil. Quem aqui sabia que a área de eucalipto no Brasil está crescendo e a produção está diminuindo? A produção do eucalipto a nível Brasil está na contramão. Enquanto nós aumentamos áreas, nós perdemos produção por hectare. A soja, o milho e o algodão nos últimos anos, eles vêm numa crescente de área e de média. O eucalipto vem numa crescente de área, mas numa decrescente de média de produção. E onde é que a gente está errando? Onde é que está esse gargalo, né? Um IMA de crescimento médio de 32 metros cúbicos ano, uma floresta de 6 anos e um rendimento de 192 metros cúbicos de madeira em pé por hectare. Tá? O reais por metro da madeira, a gente considerou o preço médio mercado aí de R$ 225 o metro cúbico. A gente está falando de uma floresta que me entregaria um rendimento em pé para me vender para algum cliente de R$ 43.200, correto? Essa é a média Brasil, tá, turma? Norte de valores. Agora nós vamos trazer uma realidade de uma floresta tecnológica MT. Por quê? Nós já temos áreas com a tecnologia mais avançada, trabalhando um pouco mais a lei do máximo e não a lei do mínimo nas florestas, onde a gente já está tendo resultados mais expressivos. Qual que é a floresta tecnológica MT, Marcos? Ela tem um rendimento médio de IMA de 40 metros cúbicos ano, uma idade de 6 anos. Ela vai ter um rendimento de 240 metros cúbicos por hectare, em pé. Tá? O mesmo preço da madeira do Brasil a gente pagou na madeira do Mato Grosso, para facilitar a conta e o entendimento. Só de nós mudarmos o manejo da floresta tecnológica Mato Grosso para a floresta média Brasil, nós já temos um gap financeiro gigantesco por hectare aí, turma. Tá? Custo de implantação, produtor, manejo. Isso aqui não é custo de quem terceiriza a implantação, tá, turma? Isso aqui é custo do produtor. Ele vai implantar, o que ele vai gastar ao longo dos 6 anos, teoricamente, para a implantação e condução dessa área. R$ 15.000 por hectare.
Então, gravem bem esse número. R$ 15.000 por hectare é o custo médio de implantação de um produtor por hectare de eucalipto hoje. Tá? Entendendo a viabilidade do Mais Floresta. Por que a gente trouxe isso para vocês, Marcos? Se eu falei para vocês que nós temos o produto há 3 anos no mercado, vocês concordam que nós não temos o resultado final numa floresta de 6 anos ainda? Então, nós temos metade do resultado. Então, essa suposição que a gente vai fazer dos próximos 3 anos é que o resultado que nós colhemos e metrificamos nos últimos 3, ele se replique nos próximos 3 anos. Tá? Qual que é o investimento hoje por hectare de um manejo de aplicação via folha da linha Mais Floresta? De R$ 120 por hectare. Isso aqui está o custo do produto, o custo do hectare do avião voado, o custo do adjuvante, esse custo do produto mais operação. Fertilizante e operação, R$ 120 por hectare. Tá? Total de 6 anos, então vamos considerar que a gente fez 6 entradas, né, 6 intervenções, desde o primeiro ano da floresta até o último ano. O que a gente viu, Marcos? Isso aqui é um número importante. Pô, nós podemos falar que nós tivemos áreas de 8% de incremento e teve áreas de até 20% de incremento. A Pantanal Floresta lá é um case de sucesso nas áreas deles, que a floresta está uma régua. É um negócio espetacular. Então, nós trouxemos a média. Então, a média de 8 áreas nos últimos 3 anos que nós estamos quantificando é que a tecnologia entregou um incremento de 15% de IMA anual. Tá? Se a gente colocar o reais do metro cúbico que a gente calculou e trazer ele para o ganho médio dos últimos 3 anos, né, considerando a área e tudo mais, a gente tem um faturamento... Deixa eu voltar aqui. Isso. 15% de ganho médio, então a gente sobe o IMA de 40 para 46. E lembra que eu falei que eu extrapolei para os próximos 3 anos, porque a gente só tem dados de 3 anos para trás? Então a gente extrapolou para frente. É uma suposição. Tá? Então a gente teria um IMA de 46 metros cúbicos, a gente teria no final dos 6 anos 273 metros cúbicos, e um ganho, se a gente fosse vender essa floresta, de R$ 62.100. E o que eu quero chamar a atenção de vocês agora? Quando a gente vai comparar, né, manejo mais floresta, que é a Floresta Mato Grosso, com a implementação do manejo dos resultados que a gente teve nos últimos 3 anos. Nós temos R$ 62.100. Eu estou vendendo essa floresta para a turma aí em pé para o cara ir lá cortar. Manejo MT sem o manejo mais floresta, que é o que a gente considerou, tirando o incremento de produção que nós tivemos com o resultado dessas aplicações, R$ 54.000. O ganho de produção, turma, em reais por hectare, foi de 8.100. Nós investimos ao longo desses 6 anos R$ 720. Tá? Então, nós temos um ROI, um retorno sobre o investimento de R$ 7.380 por hectare. Marcos, é uma suposição para os próximos 3 anos, né? Vocês vão cortar a floresta. Sim, é uma suposição. Mas nós nem estamos falando da redução de mortalidade que nós tivemos em 2024, quando nós fizemos o uso desse produto em áreas de estresse hídrico extremo. Então, aqui nós estamos falando só do ganho de produção e desenvolvimento da floresta, sem considerar mortalidade. E por que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, turma? O agricultor hoje, o produtor rural, né, o cara que produz soja, milho, algodão e etc., ele já não questiona mais se ele tem que usar A ou B. Algumas coisas ele já sabe que é essencial. Ele sabe que se ele colocar 1, ele vai colher 1x, se ele colocar 2, ele vai colher 2x. Então eu quero, e a gente vem trazendo esse conceito para a silvicultura brasileira. Nós já sabemos onde estão os gargalos, o que nós podemos melhorar. Nós não temos que ter dúvida se vai funcionar. Nós temos dúvida que nós precisamos colocar fósforo para plantar eucalipto, para plantar soja, para plantar milho? A gente tem dúvida que para colher 200 sacos de milho a gente precisa colocar X quilos de fósforo por hectare? Na silvicultura a gente vem vendo a mesma coisa. A gente coloca adubação de base, faz uma adubação de cobertura,
E esquece o eucalipto 6 anos lá, passando por estresse, né, pragas, a gente faz o controle, mas como é que fica a parte nutricional do negócio? Esses R$ 7.800, turma, que eu trouxe para vocês, lembra que eu falei para vocês que o custo de implantação da floresta produtora hoje é de R$ 15.000 por hectare? Na nossa projeção, né, de média de crescimento, desenvolvimento e resultado do produto, a gente acredita que o produtor vai conseguir reaver 50% do custo de implantação da floresta ao longo dos 6 anos. Porque se a floresta entregar um diferencial, né, de R$ 7.300 de ganho, frente a 15.000 de custo de implantação, nós temos 50% de ganho em cima do nosso custo de implantação. Se a gente considerar os R$ 7.000 frente a R$ 720 de investimento ao longo dos 6 anos, nós temos R$ 10 de retorno para cada R$ 1 investido. Essa é a conta que a gente chegou até agora. Daqui 3 anos nós vamos colher essa floresta. Eu vou falar para vocês se essa conta se manteve linear ou não, né? Mas se a gente parasse hoje de usar o produto, o ganho que o produto entregou já era suficiente para deixar dinheiro no bolso de vocês. Tá? Então já era suficiente para entregar resultado financeiro, qualitativo e quantitativo. E a pergunta que nós devemos nos fazer é: quando devemos usar o manejo nutricional? E não se nós devemos usar o manejo nutricional. Vocês tomam café todo dia cedo? Vocês sabem que vocês têm que tomar café, né? Agora só resta saber que hora que vocês vão conseguir tomar café. Se é 6, se é 8, se é 10, se é 7. Então nós entendemos que para a silvicultura hoje, o manejo nutricional via foliar, né, a intervenção desse manejo, principalmente nos momentos de seca e estresse climático, não é mais uma dúvida de fazer ou não, mas sim quando fazer, como fazer e qual dose nós vamos recomendar para fazer naquela área. Esse é o questionamento que eu quero trazer para vocês hoje. Turma, nós falamos aqui que nós trouxemos uma tecnologia exclusiva para a silvicultura brasileira. A gente viu alguns clientes aqui que já são usuários da nossa tecnologia. Vocês sabem que muitas das empresas do setor são bem fechadas, então a gente não pode falar o nome das companhias que estão fazendo uso desse produto hoje abertamente. Tá? Mas, no primeiro ano de lançamento, nós tratamos um pouco mais de 70 mil hectares de floresta plantada com a linha Mais Floresta. E esse ano nós já estamos ultrapassando 120 mil hectares de área tratada. E nós acreditamos que nós vamos completar 150 mil hectares de área tratada de floresta no Mato Grosso e no Brasil. E esse é só o começo, né? A área florestal é gigantesca, ela vai crescer muito. E nós queremos que a nossa tecnologia impacte mais produtores, mais silvicultores e realmente ajude vocês a colocar o Brasil como protagonista no mercado de biomassa e silvicultura a nível mundial.